Hello, Nalu People! Ana Lu Guimarães, fundadora da Nalupa Design. Estou aqui, gente, super empolgada, lançando esse podcast para reinaugurar a Nalupa Pro, essa marca que eu tenho tanto carinho, onde a gente ensina tanto sobre empreendedorismo. Agora a gente vem com vários convidados para imergir vocês nesse cenário, nesse contexto, deixar vocês cada vez mais preparados e também compartilhar, aprender, gente, porque eu aprendo todos os dias e hoje eu vou aprender com ninguém menos que a Aline Zanoni, gente, uma referência em gestão. Eu sou Maquere, bem-vinda, Aline. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite, tenho certeza que vai rolar um papo muito legal para a galera aí. Pois é, gente, a Aline, ela tem apenas 30 aninhos redondos, mas é arquiteta, tem um mestrado e já está no doutorado, né? Já terminei. Meu Deus, já é uma doutora. Estamos com uma doutora aqui nessa mesa, gente, aos 30 anos, meu Deus. E ela é uma referência em gestão de escritórios de arquitetura e design. Já foram, assim, eu sou super seguidora, eu fico encantada com a sua precisão na hora de passar mesmo, assim, essa segurança a respeito de como operar num escritório, assim, é impressionante, assim, parabéns mesmo, não é demagogia, não é de hoje. Às vezes a gente não imagina, né, que tem tanta gente seguindo ali a gente... Mas eu sempre estive de olho no seu trabalho. Gente, além de competente, é bonita. Meu Deus do céu! Para quem for assistir no YouTube, a gente vai mostrar também um pouco dos projetos dela. Vocês vão poder ver de maneira ilustrada. Vou tentar traduzir aí para quem estiver ouvindo e projetando no SketchUp, porque eu sei que vocês vão estar projetando. Ai, certamente. Ao mesmo tempo, certamente. Certamente. Bom, Aline, eu queria saber, primeiramente... Como que foi o seu encontro com essa área? Lá na sua adolescência, como é que foi isso? Por que que você acredita que você foi parar aonde você está aqui hoje, né? Fazendo exatamente o que você faz? Me conta. Bom, na arquitetura, né, era uma coisa assim que sempre foi muito natural para mim, é até engraçado. Eu tinha meus 15 anos, eu já sabia que eu queria arquitetura, mas eu nem sabia o que a arquitetura fazia. Beleza, faz casa. Acho que vem muito daquela coisa do The Sims que a gente jogava, sabe? Acho que muita gente vai se identificar. Eu sou dessa época. Porque a gente jogava o The Sims, montava a casa, aí ficou pronta a casa, pronto, perdeu a graça do jogo, né? Uhum. E aí você vai se identificando com vários elementos como esses. E eu falei, vou fazer arquitetura. Eu não conseguia ver nada mais que eu me identificasse mais do que arquitetura, mesmo sem saber, na verdade. Eu entrei na faculdade sem saber direito que ia estudar urbanismo, que ia estudar paisagismo, tudo que a gente estuda além da arquitetura, né? Isso, você estava morando aonde? Eu sou do interior do Paraná, eu digo, mas eu sou nascida no interior de Santa Catarina. Se ela não me contasse, eu nem ia reparar, gente, nesse sotaque dela. Não dá nem pra reparar, né? Mas eu já moro fora de lá há muitos anos. Né? Uhum. Eu saí do interior do Paraná para fazer a faculdade em Curitiba. Legal. Então, eu tinha 17 anos do interior, né? Aí, eu morei 10 anos em Curitiba, hoje eu moro em São Paulo. Legal. Mas o sotaque tá aí, ó. Não vai embora. E nessa época você já sabia, lá no interior, qual que é a cidade? União da Vitória. União da Vitória, você já estava lá com a certeza absoluta que você ia fazer arquitetura. Sim. Me formei no terceirão e fui para Curitiba. Bora fazer arquitetura. Foi direto. Até lá tem faculdade de arquitetura hoje, né? Era a primeira turma na época e meu pai falou, não, vamos fazer em Curitiba, porque ainda tá iniciando aqui, não sei como vai ser. Mas hoje lá tem faculdade, tem muito arquiteto lá, inclusive. E é uma faculdade pública que você estudou? Eu estudei na PUC do Paraná. Mas eu vi que você acabou se destacando na carreira acadêmica, assim, na graduação e recebendo a bolsa de mestrado e doutorado. Foi. Como é que foi isso? Foi muito doido, porque eu não imaginava, não esperava, né? São 4 turmas todos os anos, lá na PUC eram, pelo menos, não sei se hoje continua assim. E, na época, sempre tem um burburinho no fim, né? Quando todo mundo vai se formar, quem será que vai ganhar o prêmio e tal? Porque na PUC tem o prêmio Marcelino Champagnat, que é justamente o melhor desempenho acadêmico de todas as turmas que se formam naquele ano. Que isso? E eu estudava tarde, né? Então, a minha turma estava se formando, sei lá, 20 pessoas. Os critérios eram quais, assim, nota? Desempenho acadêmico é nota... No geral, nota. E frequência, eu acho. Não tenho certeza. Mas acho que é nota e tem vários outros critérios. Você não pode, por exemplo, ter feito parte da faculdade em outra faculdade. Porque não faz sentido, né? E aí, no dia da formatura, eu não sabia antes. Não tinha nem ideia. Na verdade, eu não achava que seria eu. Porque tinha várias outras pessoas da outra turma que estavam se formando no mesmo dia. Sim. E
Enfim, chegou na hora que eles foram falar sobre o prêmio e me chamaram. Eu falei, que? Tipo, até no vídeo é engraçado que eu faço uma cara assim, entendeu? Como assim? Precisamos desse vídeo. Você já postou esse vídeo? Não, nunca. Cara, você tem que postar isso. Eu tenho. Cara, sensacional. E aí, fui meio chocada, né? Esquecida e tudo. Mas você todas as sabia que você era orientações. caxiona, que você tava com nota lá em cima. É, assim, eu não Você sentia isso? eu não tirava 10 em tudo. Eu tinha boas notas. Certo. Melhores em algumas disciplinas do que outras. Uhum. Mas não que eu era, assim, sempre a melhor aluna da turma, não. Mas acho que ele pega a média, né? Então, Aham. é a média de todos os anos. E aí foi muito doido, porque eu ganhei o prêmio e eu não sabia nem direito o que isso significava, né? Aham. Aí, indo embora pro jantar da formatura e tal, minha madrinha, que também foi professora, ela na PUC, coordenadora e tal, de outro curso, ela falou, você entendeu, né, o que você ganhou? Eu, prêmio de melhor aluna, né? Ela, não, você ganhou uma bolsa de mestrado, né? Você pode fazer se você quiser, não necessariamente mestrado ou pós-graduação. Aí eu, né? Porque não era minha ideia fazer mestrado. Eu não pretendia seguir carreira acadêmica, nem nada disso, Certo. né? Aí eu ganhei o prêmio e falei, tá, então vou ter que fazer, né? Uhum. Vamos ver o que vai ser isso. E como a gente se forma meio sem saber o que fazer direito, eu trabalhava num escritório nessa época, continuei trabalhando lá, de arquitetura lá em Curitiba. E eu falei, vou fazer, né? Eu tinha que fazer o processo seletivo igual, precisava passar na prova para daí ganhar a bolsa, né? Uhum. Aí, beleza. Terminando o mestrado, depois de 2 anos, a minha orientadora falou, você sabe que a tua bolsa pode emendar para o doutorado, né? Deu, tipo, mais uma informação que eu... Aí, mais uma vez, quando eu vi o valor da bolsa, né? Que você Me assina um conta contrato. quanto que você ganhou no final das contas, assim? Olha, Quanto que seria na equivalente época? a uns 300 mil reais. Caramba! Meu Deus! Então, imagina uma recém-formada. O mestrado era 80 mil, quase 100 mil, uma coisa assim. E eu olhando aquele contrato, porque você assina o contrato da bolsa e tal, eu falei, gente, como Ô, gente, é que eu vou dizer não pra isso? Não, né? nem no Porta da Esperança lá do Silvio Santos você ganha 300 mil assim, ó. Pois Só é. porque você foi uma boa aluna, meu Deus. Então. Só porque não, né? Não é qualquer aluna, gente. É a melhor de toda a faculdade, vocês estão entendendo? Não é a melhor da turma. É, das turmas de arquitetura. Aham. Sim, é da faculdade de arquitetura. Isso. É, foi... Impressionante. Assim, e Cara... foi uma coisa assim que eu, até hoje, não quero seguir carreira acadêmica. As pessoas até me perguntam, nossa, mas por que, né? Que você fez 6 anos, 2 de mestrado, mais 4 de doutorado, que não é fácil, né, gente? Não. Trabalhar e fazer um doutorado em paralelo é assim, muitas crises de Alucinante. ansiedade no caminho. Alucinante. Tal, né? É, mas eu vejo isso como desenvolver o meu interpessoal, sabe? Eu desenvolvi tanta coisa, assim, evoluí, amadureci nesse período. E também aprendi a ter metodologia, que eu uso muito isso hoje, né? Nos Perfeito. meus cursos. Sem então, dúvida. é uma coisa, não estou trabalhando na faculdade, mas todo o arcabouço que eu tenho de todo esse período de mestrado e doutorado, é assim, algo que talvez quem nunca teve essa experiência nunca vai chegar nesse ponto de didática, de metodologia, que é algo, Perfeito. inclusive, que os alunos elogiam muito. Então, acredito que deu certo. Sim, sem Acredito dúvida. que tá dando certo. Nossa, a gente... gente, essa é a dica para quem está estudando aí. Acho que metodologia científica é aquela matéria que você tem que estudar todas as regras da BNT, de como escrever um texto acadêmico. Nossa, acha que não vai funcionar, gente, não vai prestar para a vida. É, Gente, e assim, acho que o mais importante é que eu muito aprendi a importante. estudar, sabe? Porque uma coisa é você pesquisar no Google, quando você quer alguma coisa, vem um monte de artigo aleatório, Exato. você escolhe o que você vai se basear. E muitas vezes não é uma fonte segura, não é uma boa fonte para você estudar, né? Então, eu aprendi o que é confiável dentro de um estudo, quando eu vou estudar alguma coisa. Perfeito. Eu vou procurar artigos, tais revistas, que eu sei que são revistas que vão me dar algo que eu possa confiar, que eu tenho segurança em estudar isso, né? Então, além de tudo isso, que as pessoas perguntam justamente porque, meu Deus, né? Muito tempo de estudo para não seguir a carreira acadêmica. Mas tudo isso que me trouxe, valeu, assim. Não, eu acho, gente, eu sigo ela real, eu sou fã. E assim, eu acho impressionante. Tentei fazer mestrado ano passado, fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, públicas, foi uma loucura. Loucura. Assim, gente louca se identifica com gente louca. Mas eu arreguei, gente, porque, gente, fazer mestrado e ter empresa ao mesmo tempo não é para os fracos, é impressionante. E assim, eu costumo dizer, até quando eu vou fazer contratação, que as decisões que o estagiário toma na carreira, na graduação dele ali, pode ser exatamente a bifurcação ali para todo o roteiro que ele vai seguir para o resto da vida, né? Ou para uma boa
parte ali da vida dele, da carreira dele, né? Sim. A minha carreira acabou também sendo muito marcada pelas decisões que eu tomei durante a faculdade. Obviamente, o fato de ter feito 2 faculdades, ter estudado na Escola de Belas Artes, estudando artes plásticas, influenciou diretamente na questão da metodologia de diagnóstico de estilo, pela profundidade do estudo de história da arte e tal. Mas experiência também internacional que você tenta durante a graduação impacta demais. Vocês estão vendo aqui exatamente o que acontece com uma boa aluna, né, gente? Então, por favor, se dediquem e acreditem, sabe, verdadeiramente em cada uma ali das matérias durante a graduação, porque elas vão fazer a diferença. Quando a gente fala em método, né, assim, parece que caiu no senso comum aí essa palavra, o método não sei o quê, né? Às vezes não fica tão claro a respeito da profundidade de metodologia, né, científica que a gente citou aqui. Mas quando você tem uma carreira acadêmica, e eu te falo, me chamou muito a atenção ela ser tão nova e ter uma carreira acadêmica tão extensa. Quem estuda ali pesado e sabe, assim, sabe o quanto é difícil escrever uma tese, né, defender uma dissertação. Meu Deus! Então, assim, sem dúvida, isso faz de você uma empresária high level, né? Assim, e, Aline, eu queria saber também um pouco sobre como que você foi se desenrolando aí na parte empresarial. Como é que você foi caindo nisso? Se você planejava já também, você já sentia que você ia ser empreendedora? Porque essa coisa assim de infância, né? Eu mudava o meu quarto, assim, todo mês. Eu não sei como é que minha mãe não me matava. Eu era o The Sims da vida real, sabe? E aí eu tinha, sei lá, uns 4 móveis, né? Assim, minha penteadeira, a cama, umas mesas de cabeceira, escrivaninha, de sucupira. Você lembra? E no chão de tábua corrida, eu tinha que ter maior cuidado para deslocar aquilo ali. E eu mudava a posição do quarto, era assim, variação de análise combinatória de layouts na vida real mesmo. Eu ficava muito agoniada de ficar muito tempo ali naquela disposição. E eu sabia que eu queria interiores. Como eu comecei muito novinha na pintura, acabou que eu falei, as 2 faculdades, a estadual e a federal, elas estariam naquele ano uma do ladinho da outra. E aí eu pensei assim, vou tentar nas 2, deixa eu escolher aqui um curso, mas eu tinha que tentar na federal, eu não podia tentar arquitetura, porque a escola de arquitetura era do outro lado da cidade. Dentro do campus, o único curso assim mais voltado para a minha área seria artes plásticas mesmo. Eu falei, olha, a possibilidade de passar e conseguir fazer os 2 ao mesmo tempo, por uma questão logística, teria que ser essa. E fiz. E aí, não imaginava também, né? Aí, passei nas 2, primeiro semestre, eu falei... Meu Deus, poxa, né, assim, eu sei que eu te pedi, mas assim, não precisava levar o pé da letra, pega leve. Não precisava, podia dar uma atrasada em um. Mas não, foi direto, né? E aí, lá a coisa foi começando a acontecer e eu sempre sentia, desde criancinha, que eu ia empreender. Porque, assim, com 8 anos eu estava vendendo Avon, eu estava fazendo pulseirinha de miçanga e vendendo. Eu sempre fiz o meu dinheiro, eu não consigo. Eu acho que, assim, é mais forte do que eu. Eu não conseguiria me imaginar, assim, no emprego certinho. Como é que foi a sua trajetória profissional, assim, fora da vida acadêmica? Você trabalhou em outros escritórios? Como é que foi? Foi bem ao contrário, na verdade, do que você. É até engraçado, né? Porque eu não tinha esse desejo de empreender, de, nossa, abrir meu escritório. Assim, um dia, sabe? Não tinha uma pretensão específica. Eu fiz estágio a faculdade inteira. Sempre emendei um no outro, fiz 2 anos, depois fiz quase 2 anos. Exatamente certinho. E aí, o último estágio que eu fiz, eu entrei lá no 4º ano da faculdade. E era um escritório grande, em Curitiba, que fazia, assim, projetos incríveis, de grandes edificações, prédios. Eles fazem muitos projetos lá em Balneário Camboriú, não sei se você viu os prédios. Então, era muito legal. E a gente trabalhava também com outros tipos de projetos maiores, então, bem longe do interiores, né?
E eu confesso que eu tinha um certo preconceito. Olha que bobeira, né? Mas eu tinha um preconceito na faculdade. Eu dizia, gente, eu estudei tudo isso aqui para me formar e trabalhar com interiores. Olha a minha cabeça da época. Nossa. Então, eu não queria trabalhar com interiores. Eu falava, gente, não, estou estudando urbanismo, estou estudando aqui como fazer um cul-de-sac, né? Como organizar uma cidade. E aí eu vou... E não que eu gostasse do urbanismo, mas pela complexidade da coisa, né? Mas eu estava redondamente errada, obviamente. E quando eu me formei, esse escritório me convidou para ficar como sócia lá. Então, eu virei sócia do escritório e fiquei lá mais 2 anos. Então, para mim, minha carreira era ali. É até engraçado, né? Porque eu me formei ganhando um salário ok, como associada lá, perto do que as minhas amigas e tal ganhavam nos escritórios que elas trabalhavam. E aí, eu pensava, não, beleza, vou crescer aqui dentro, porque tinham arquitetas lá, o escritório tinha umas 30 pessoas na época. Tinham arquitetas que também eram sócias desse escritório, que estavam lá já há 8 anos e tal, e que tinham um salário muito legal, assim, na minha visão, né? Hoje eu vejo que talvez não era tanto. Mas na época, para mim, aquilo era, nossa, né? Que sonho, vou chegar lá um dia. Então, eu tinha essa ambição até ali. Então, a minha ambição era limitada, que era conseguir chegar naquele nível no escritório, que tinha vários níveis de arquiteto e tal. Então, minha intenção era essa. Crescer ali dentro do escritório, virar coordenadora de projetos, que depois eu até virei um pouco antes de eu sair de lá. Mas aconteceu que, meados de 2015, 2016, estava uma crise no mercado imobiliário. E o escritório começou a ter vários problemas, assim, com projetos e tal. E começou a desligar a galera. E eu era associada, né? É um sócio que você entra no contrato social, mas você não é sócio, é 0,00001% da empresa. Então, eu era associada. E eles começaram a desligar a galera. Só que, não sei por quê, eu nunca imaginei que ia chegar a minha vez. Só que chegou. Só que chegou. Depois de 4 anos nesse escritório, era a primeira vez que eu ia tirar férias. Meu Deus. E eu tinha comprado lá com meu marido, na época namorado, uma viagem para o Nordeste e tal, gastado meu dinheirinho suado, que a gente ia, nossa, férias, né? Depois de 4 anos, ia Finalmente. passar lá 7 dias no Nordeste. E no dia que meu avião era à noite, sexta-feira, no dia que eu tava saindo de férias, aí eles me chamaram na salinha, né? Aí eu, putz, né? E agora? E foi. Me desligaram, falaram, olha, não tem como. E eu fui muito ingênua, na verdade, porque nesse momento já tinha, sei lá, 4 pessoas no escritório, que era o administrativo, o design, uma outra arquiteta e eu. Nossa. Então, era óbvio que ia chegar o meu momento, né? Mas eu não sei, não tinha me ligado disso. E aí, ele falou, olha, não vai mais dar e tal. E eu lembro, inclusive, da fisionomia dele falando que ele estava muito triste de ter que fazer isso, né? Mas, enfim, precisou, por motivos do escritório. Hoje eu entendo o lado do empresário, né? Mas Total. na época eu fiquei extremamente chateada. Nossa, fui do escritório até em casa chorando. Uma morte. Liguei pro Ricardo desesperado. Falei, Você tinha acesso aos números do escritório? Você tinha noção? Mais ou menos. Não do geral, assim, porque eles não abriam muito. Eu sabia alguns valores de projeto, sim, mas não. Pois é. Eu sou muito a favor de uma gestão aberta, porque isso dá margem até para o funcionário ali, para aquele colaborador, perceber como é que ele está impactando positivamente ou negativamente nos números finais da empresa, para ele dizer que era um aumento ou reconhecer também que precisa se empenhar mais. Sim. Porque, às vezes, as pessoas ficam com medo, né, de abrir os números, né? E olha só que você era associada, né? Muitos alunos me falam isso, inclusive. Quando eu falo, gente, delega isso, delega aquilo. Eles vêm e me falam, mas como é que eu vou delegar um cálculo de proposta? A pessoa vai saber quanto que eu estou cobrando pelo projeto. Sim, mas e daí? Qual que é o problema nisso, né? Exato. Não vejo problema nenhum. É que acho que as pessoas pensam assim, se eu abrir o valor da proposta, o valor que o cliente está pagando, a pessoa vai pensar, então tá me pagando pouco. Gente, mas o funcionário que tem essa mentalidade talvez não deva estar com você, né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Bom, aí voltando para a história, Desculpa. fui demitida e meu mundo caiu, né? Eu não imaginava, eu achei que eu ia trabalhar com arquitetura há muitos anos, ficar naquele escritório. Era esse o meu goal do momento, solta o meu a objetivo. música aí, meu mundo caiu. Faz a cara de tristeza. Mas foi desesperador, assim. Hoje, contando, não parece tanto, mas foi muito desesperador. Eu lembro que eu fui para o aeroporto, porque daí a gente foi viajar, né? Já estava tudo comprado. Eu fui chorando. Eu peguei o avião chorando. Eu cheguei no hotel lá chorando. Aí liguei para minha sogra, liguei para minha mãe chorando. Foi assim, a canceriana aqui, né? Nossa, eu sou canceriana, meu Deus do céu. Duas dramáticas na mesma mesa, 2 loucas na mesma mesa, meu Deus. Ai, muito doido. Mas aí foi assim, tá, beleza, aconteceu isso, e agora, né? Então, eu reagi rápido, voltei, eram 7 dias só também de férias. Voltei e falei,
tá, agora eu vou abrir meu escritório então. Porque se o mercado tava em crise, eu não ia conseguir emprego em outro lugar. Até mandei uns currículos, mas... Aí pegou seu acerto e queimou ele todo em erros, ou acerto. Acerto? Então. Porque eu queimei, gente. Eu queimei dinheiro demais. Mas até acertar, foi assim... Até eu cair no primeiro curso de gestão, demorou 1 ano. Até lá, eu já tinha cobrado R$2.000 para fazer projeto de 3 andares de casa. Só isso. Normal, né? Quem nunca teve um projeto de R$500? Nunca passou uma vergonha assim, né? Mas foi muito louco, assim, porque aí eu comecei a fazer projeto de interiores meio que, é o que tá aparecendo, né? Não é porque, eu queria muito fazer isso. Mas aí eu fui me encantando com a área e falei, é com isso mesmo que eu quero fazer. Tanto que hoje eu nem faço arquitetônico mais, só trabalho com interiores, nichei muito para interiores residencial, que é o que eu gosto de fazer. Mas aí, claro, fui me especializando na área, né? Mas foi aquela coisa, primeiro eu sempre falo, pro meu primeiro projeto eu cobrei R$500. Foi isso. Não porque eu não sabia sobre gestão, porque eu realmente estudava sobre isso. O meu mestrado tem relação com isso, né? O doutorado também. Então, quando eu estava nessa empresa, eu já era coordenadora de pessoas. Então, eu coordenava uma equipe de 8 pessoas. Eu sabia gestão, né? A teoria. Mas é muito diferente você aplicar no teu escritório, né? Sim. E aí, eu tinha muito aquela insegurança, aquela mentalidade do arquiteto que está começando. Se eu cobrar, a pessoa não vai querer me pagar. Jamais que esse cliente vai pagar esse valor de projeto. Eu até calculava. Já tinha minhas planilhas na época. Até calculava. Mas eu falava, não, essa pessoa não vai pagar esses R$4.000 nesse ambiente. Não, então eu vou cobrar 500, porque é o que tem para hoje, né? E assim foi. Só que quando eu comecei a me lascar, né, nessas situações, começou a dar errado, começou o prazo não dar certo. Aí eu percebi que realmente eu precisava reestruturar. Então foi assim, uns 8 meses, 1 ano de muita chateação. Mapeamento de processos total. E aí eu comecei ali do zero de novo. Falei, não, agora eu vou fazer dar certo. E comecei a organizar tudo de uma maneira mais cabeça de empresária, eu diria. Sabe, eu demorei um pouco para ter essa maturidade empresarial. Perfeito. Eu tinha muita mentalidade, eu sou recém-formada, sendo que eu já tinha 2 anos de formada, né? Mas todo mundo tem essa mentalidade quando se forma, né? Ou a mentalidade de que você é arquiteta e não uma empresária do ramo de arquitetura. Exatamente, né? Exatamente. E o que acontece, assim, é engraçado, né? Porque eu lembro, na época de faculdade, né? De umas colegas que trabalhavam em grandes escritórios e falavam assim... fulana de tal, ela não projeta. Ela nem projeta. Quem projeta somos nós. É a gente que faz o projeto, é a gente que faz a modelagem, é a gente que faz o render, é a gente que faz o CAD. Ela não faz nada. O máximo que ela faz é ir lá, vir e rabiscar assim e tal, ali na parte de criação. Gente, a gente não faz ideia do que é, de fato, ser um empresário de arquitetura. Ele vai estar apenas nas áreas estratégicas, gente. Ele deveria, né? Deveria estar, né? Ele jamais vai estar na área operacional, porque é impossível. Quando eu abro os processos, né? A gente tem report aberto. Eu sou, assim, de uma gestão, assim, bem transparente, assim. E, né, os números estão lá para todo mundo ver. E fica muito claro, numa reunião geral, o tamanho, a proporção da coisa, né? De você ter um departamento comercial, de você ter um departamento de mídias, de você ter um departamento jurídico, financeiro, contábil, administrativo e também ter o departamento de projetos. Isso quando não tem ainda o departamento de obras, né? Cuidando de toda aquela outra operação que é completamente diferente da área de projetos, né? Isso é muito, muito importante. Eu me lembro que eu fiquei ali, né, patinando, né? Eu fiquei profissional em patins. Foi no ano de 2016. Que aí, assim, mas eu patinei foi muito. E aí, era tanto escorregada que eu dava, gente, que quando foi no final de 2016 e eu coloquei um basta, fiz o primeiro curso de gestão. Na época, Arquiteto de Sucesso, lembra? Lembro. Você fez? Não fiz. Eu fiz, minha filha. Não fez diferença assim, né? Digamos, na prática não, mas na mentalidade fez. Porque foi ali que eu virei a chavinha. Assim, muita gente fala, não entregou tanto e tal, na época e tal, mas falava, gente, só de ter virado a chave já foi muito caminho. Eu sei que agora eu vou ter que ir à caça e montar todas as planilhas, montar tudo, todo o mapeamento de processos. Aí contratei profissionais especializados em mapeamento de processos, que geralmente são engenheiros de produção, né? Que conhecem exatamente dessa linha de produção
para que você tenha uma assertividade no mapeamento, né? E aí, final de 2017, um ano depois, esse dia foi assim, eu tenho uns momentos assim que todo mundo tem, né? Que assim, você consegue lembrar até o cheiro do lugar, né? Eu estava numa viagem, na primeira viagem para a Europa, assim, com minha mãe, em Roma. E aí, a minha secretária, ela fazia biblioteconomia na época. Então, assim, foi maravilhoso ter contratado ela, porque ela também sabia tudo de catalogação, de todas as nossas bibliotecas de modelagem. Nossa, tudo ela organizava, assim, perfeitamente na nuvem. E aí, ela me perguntou aonde que estava um determinado arquivo. Naquela época, a gente já tinha acesso ali à nuvem diretamente de celular, assim, mas eu lembro de eu falar para ela o caminho na nuvem de cor, porque ele era tão intuitivo que seria muito simples, mas porque ela não era da área de projetos, ela não conhecia aquele caminho, né? Ela era da área de administrativo. E aí, eu simplesmente falei assim de cabeça para ela, o caminho é esse. Nossa, aquilo ali para mim foi assim, a libertação. Eu falei assim, nossa, cheguei. O auge. Foi o auge. Foi o auge do processo organizado, de um escritório assim. Falei, sim, me senti realmente orgulhosa. Falei, meu Deus, o que eu fiz? E assim, foi a única ligação praticamente que eu tive. Eu tive uma ligação, fiquei um mês fora. Imagina, ficar um mês fora do escritório. E o escritório operando normal. Sim. Inimaginável antes isso. Inimaginável tirar férias, isso não existe. E aí, eu tive uma ligação também do construtor que estava operando uma obra que eu simplesmente também, sobre uma paginação de uma peça lá que não tinha a sobra da construtora, o mesmo material, então a gente precisou trocar uma única peça lá. Foram essas 2 ligações durante a viagem inteira. Então, uma assim, paz, né? Nossa, é uma paz. Consegui chegar nesse nível. Nossa. Mas é uma coisa que você falou, eu trabalhei. Mas por quê? Isso eu falo muito para os meus alunos. Porque o material tá aqui, a ferramenta tá aqui, tô te dando o caminho. Agora, fazer é com você. Sim. Né? Ninguém pode mapear o seu processo por você. Não. Você pode contratar uma pessoa que vai te ensinar ou contratar um curso. Eu tô doida para ser sua aluna. Porque a gente não para, gente. Mapeamento de processos é uma coisa infinita. Sempre pode melhorar, sempre pode lapidar mais. Assim, eu acho que eu nunca vou parar de estudar isso. Porque... Mas é normal. Se não tá nunca parando, é o certo. Porque quer dizer que você tá revisitando o teu processo. Exato. Você tá encontrando gap. Você tá vendo, então beleza, achei um gap. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso reestruturar o processo se tá tendo gap, né? Então eu preciso voltar, ver o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais. Esse é o ideal do mapeamento. Exato. O mapeamento que você faz uma vez e nunca mais retoma, serviu para quê? Não, e fora que o mundo muda, né, gente? Quando a pandemia chegou, assim, o pessoal ficou surtado, porque ninguém sabia trabalhar remotamente. E o que era uma objeção para contratar na Lupa, naquela época, se tornou uma preferência, porque nós já éramos especializados em atendimento à distância. E o brasileiro não comprava muito o nosso produto, né, o nosso serviço, porque eles queriam a arquiteta presencial. E aí, o que a gente acabou pivotando para exportação. E a gente ficou exportando por olha, de 2017 até 2021, a gente só exportou. E era praticamente assim, 80% do faturamento era exportação para a Europa, Estados Unidos, do serviço. E, assim, foi muito legal essa experiência, muito mesmo. A gente atendeu já em mais de 10 países. E a gente fez aquilo com o pé nas costas. Assim, é um pouco chocante dizer isso, porque eu sinto mesmo por vários empreendimentos assim que sofreram na pandemia. Mas aí a gente vê que também a inovação é o que diferencia você de um empresário e faz com que você se torne um empreendedor de fato. Quando você inova em qualquer área, quando você entra com o fator inovação no seu negócio, é aí que você se torna empreendedor. Então, se você faz mais do mesmo e dá certo, tudo bem, está tudo ótimo,
mas você está ali como empresário. Agora, quando você vem com esse fator, e foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha isso, né? A gente tinha não só o atendimento de clientes remotos, como a equipe também já estava toda remota, que é um baita diferencial na hora de você... na hora que você coloca ali na ponta de lápis, né, os custos da empresa, né, que são altíssimos. E a gente é totalmente digital, parece que as pessoas não percebem isso, né? Quando você executa o projeto, faz o acompanhamento, ok, 100% físico. Mas quando se você atua até o ponto de projeto, gente, não há a menor necessidade assim de ser presencial. Só que as pessoas não entendiam isso. E só com a pandemia que a chave virou. E aí você vê, vem uma pandemia, ou chega um novo... a gente estava falando aqui no estúdio, antes de começar o podcast, sobre inovações, sobre o metaverso. O quanto a gente precisa estar atenta a essas novas tecnologias, a essas novas experiências, a transformação do mundo mesmo, para a gente se adequar. Eu tenho certeza que vão ter milhões de processos que eu vou ter que mapear se eu decidir entrar no metaverso, apesar de que talvez isso não seja uma decisão, isso seja uma necessidade, porque o mercado te força a ir por esse caminho, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. E, nossa, muito legal ouvir essas histórias todas, assim... do pessoal, né, contando como que foi cada um dos pontos, né? E aí eu queria saber, agora ela vai entregar o ouro, porque é a pergunta de milhões. Eu queria saber como que funciona o seu escritório hoje, desde a captação do cliente até a entrega, em termos gerais, como que você opera isso? Pode falar assim em detalhes, não ligo, também vou falar como que é lá na Gente, vamos aumentar aqui para 2 horas o podcast, porque vai precisar de tempo. Vou tentar dar uma resumida aqui. Mas, assim como você, a gente também já tinha escritório 100% remoto na pandemia, né? E foi uma coisa muito positiva, porque a gente não precisou se adaptar assim. Só as coisas continuaram como sempre foram. E o nosso cliente já tem sempre esse perfil de o cliente que não tem muito tempo, que gosta da reunião online, que não faz questão do presencial, sabe? E claro, aí nesse período vieram também os clientes que, pela necessidade, precisaram disso. E teve esse boom. Mas voltando para a tua pergunta, hoje minha equipe é 100% remota, né? Eu tenho só uma pessoa em São Paulo, para você ter uma ideia. O restante tá tudo para fora. Mentira, 2 pessoas em São Paulo. O restante tá tudo fora. E vários estados do Brasil. E essas pessoas que eu tenho aqui, não é porque eu preciso de trabalhos locais. Não, é porque calhou da pessoa estar aqui. Eventualmente, a gente faz alguma coisa, levantamento presencial aqui e tal. Mas a gente faz projetos também, Brasil afora, exterior. E sempre exatamente o mesmo processo. Claro que muda questões de projeto muitas vezes, né? Projetos fora do Brasil, a gente precisa adaptar várias coisas. Mas nossos clientes vêm quase 100% do Instagram. O restante indicação, mas normalmente indicação de alguém que veio do Instagram. Então, eu considero que também veio do Instagram, né? Porque eu comecei ali, né? Comecei no Instagram. Logo que, depois de toda aquela treta que eu contei, da demissão e tal, a primeira coisa que eu fiz foi abrir meu Facebook e Instagram. Perfeito. 2 meses depois, eu já tinha uma cliente de Brasília me contratando pelo Instagram. Olha então, desconhecida. Nunca viu na sua vida. Desconhecida. Que isso, gente? E por que ela te contratou? Já tinha uns projetos lá? Você foi postando tudo que você tinha? Eu postava meus projetos e ela gostou. Ela gostou e entrou em contato? E aí, foi minha primeira experiência à distância, né? E eu tive que montar os processos meio que junto com o projeto. Isso em que ano? 2016. Nossa. Muito tempo. E, claro, né, não era normal na época não era. ter escritório remoto. Inclusive, eu sofri muito preconceito de profissionais. Os bullying. O bullying, tá vendo? Os humilhados serão exaltados. Nós fomos humilhadas porque a gente atendia remoto, agora a gente Você deve ter passado pela mesma coisa. Demais. As pessoas... se tá home office é porque ainda não é boa o suficiente. É porque ainda não tá tendo sucesso suficiente. Inclusive, eu tive, né? Depois posso até contar. Esse momento de ir pro físico e tal, porque eu achava que eu precisava estar ali, né? Mas voltando. Também fiz e gastei dinheiro com isso à toa. E foi uma coisa, assim, que foi total pressão social. Pressão das pessoas. Quando você vai abrir teu escritório? Cara,
eu já tenho meu escritório. Era assim, só que eu não tinha essa mentalidade na época. Depois eu fui construindo. Mas é uma coisa que, independente de onde você tá, né? Você tem um escritório, você tem uma empresa. O grande problema do arquiteto que tá lá no cantinho do quarto trabalhando, ou na mesa da cozinha trabalhando, é que ele pensa que ele é um arquiteto autônomo enquanto ele ainda não consegue ter o escritório físico. E assim ele se porta, assim ele age. Mentalidade. Como que ele vai crescer e ser um grande empresário se a mentalidade dele tá no arquiteto autônomo que trabalha na mesa da cozinha? Primeiro passo é agir como empresário, mesmo estando na mesa da cozinha. Né? Entender que você tem uma empresa, você tem um escritório. Bom, aí é o primeiro ponto, né? E isso foi uma virada de chave para mim também. Nessa época, eu falei, nossa, né? Como assim? 2 meses aqui no Instagram. E ela não foi minha primeira cliente no Instagram, não. Já tinha outra, só que lá de Curitiba, na época. Né? Foi muito rápido o meu negócio no Instagram, que não tinha tanto arquiteto, né? Hoje em dia você entra lá, todo mundo chama arquiteto no Instagram. Na época, as pessoas não se posicionavam tanto profissionalmente. Tem um Instagram para postar foto e comida, e é isso. Então, foi ótimo, assim, foram minhas primeiras experiências. E não tinha... Claro, teve também conhecidos, meu projeto de R$500. Os familiares, o padrinho, não sei o quê. Teve essa parte também, que daí você tem que cobrar mais barato ainda. Exato. Né? Aí, voltando para o processo de projeto. Então, nossos clientes vêm dali, passam por um pré-briefing, solicitam uma proposta. Perfeito. A gente faz a reunião de proposta com ele. Hoje a gente cobra essa reunião de proposta. Sério? Faz tempo já, na verdade. Chocada. Porque a gente chegou num ponto, assim, que eu fazia todas as reuniões. E, cara, teve uma semana que eu tinha reunião todo dia de proposta. Eu falei, não dá. E tem muita gente que chega que... a pessoa que vem no Instagram muitas vezes é curiosa. Muitas vezes só quer saber o preço mesmo. Não vai fechar. Então, foi a forma de eu conseguir colocar mais um filtro. Perfeito. Então, o pré-briefing já faz um filtro, né? Você já consegue selecionar ali se é o cliente que aparentemente você procura, o cliente que o teu escritório atende melhor. Perfeito. Mas... não tava, assim, legal, sabe? Aí eu via várias pessoas falando sobre isso. A Melina, a Larissa Reis. A Melina, Elas já falavam sobre isso porque elas já cobravam reunião na época. E eu lembro de falar com elas, né? Eu falei, mas como, né? Os clientes pagam mesmo? Porque eu sempre achei justo. Nunca cobrar para apresentar um orçamento. Aí elas falaram sim. E eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Aí, primeira vez que eu coloquei lá R$90, né? Eu disse, vamos colocar um valorzinho aqui, né? Só pra ver se vão fechar. Não é pelo dinheiro, é pelo filtro, né? Sim. E pelo menos cobra um pedacinho ali no meu tempo, pelo menos. Um pouquinho da minha hora trabalhada. E a primeira pessoa que eu ofereci aceitou. Gente. E aí foi assim, bum, sabe? Como assim, cara? Eu não tô fazendo isso ainda. Gente, isso é muito interessante. Porque quem tá na rede social... e tem muitos seguidores, vai passar por isso. Eu vou te contar, eu vou te interrompendo, você me desculpa, em cada etapa do processo, para eu também trocar com você e te contar um pouquinho de como que a gente faz. Eu sempre fui assim, quando eu vi que eu ia ter que exportar, né, porque na verdade o que aconteceu? A gente fez uma collab com uma youtuber da Austrália. E aí a gente olhou lá os números dela, né, vimos lá 98% da audiência dela é brasileira. Então, vamos vender para brasileiro, né? Gente, os 2% eram brasileiros de tudo quanto é lugar do mundo que vocês imaginarem. Japão, Nova Zelândia, tudo. Gente, minha caixa de e-mail, depois saiu o vídeo. Tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. Eu não tinha nem PayPal instalado no meu site. Velho, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vou ter que estudar. Aí eu fui estudar muitos sites assim, da gringa para entender como que eles operavam esse sistema de projeto online, de projeto à distância. E aí eu pensei, não, vou criar um simulador. Você acredita que esse simulador está lá até hoje? A pessoa entra no site, ela consegue fazer um preço médio do projeto dela ali. E aí, ela gostando daquele valor ali, ela pode, então, solicitar, preencher o pré-briefing e solicitar a proposta personalizada. Então, essa foi a forma que eu achei para filtrar o pessoal. Mas, gente, cobrar é muito bom, né? Muito bom também. Filtro assim, porque você imagina, a pessoa que vai pagar, sei lá, 20, 30 mil num projeto, o que é R$90 para ela? Exato. O que é R$150 para ela? Se ela realmente está interessada, ela paga. Mas ela não tem noção, né? Antes dessa reunião, ela não tem noção que vai ser 20, 30. Ela tá achando que vai ser 3 mil, tá, gente? Ela tá achando que vai ser 5 nem mil. sempre. Normalmente, a pessoa que paga, ela já tem noção. Então, aí corta também quem acha que vai ser 3. Entendi, perfeito, né? Perfeito. E, às vezes, as pessoas perguntam, porque a gente não pode também, isso é lei, né? Você não pode
negar a pessoa de passar um orçamento. Você precisa passar pelo menos uma média. Você não pode dizer, não, eu não te passo o preço só se você pagar por isso. Não. Se a pessoa me pede, eu falo, olha, nossos projetos costumam estar entre tanto e tanto, dependendo da tua situação. Então, ela consegue ter um mínimo ali e um máximo. Que é o que a gente faz. Isso. Beleza, aí preencheu o pré-briefing, fez a proposta, você fecha durante a reunião ou a pessoa tem tempo para pensar? Tentamos sempre fechar durante a reunião. Nem sempre o cliente está preparado para fechar ali, ou tem que conversar com não sei quem. Normal, né? O famoso conversar com o esposo, conversar com o marido. Mas, às vezes, realmente precisa conversar com o marido, né? Gente, eu tô focada em produzir conteúdo só para os maridos. Porque eles são uma objeção. Quando a gente precisa demolir a objeção, a gente tem que ir direto neles. Direto, olha lá, o pessoal tá rindo. O pessoal tá rindo porque sabe. Uma coisa que eu faço, inclusive, é chamar o marido para a reunião. Eu falo, olha, seria ótimo se os dois estivessem aqui. Ou então, os tomadores de decisão, né? Quem que vai influenciar no projeto? Inclusive no briefing, inclusive todas as reuniões. Perfeito. E eu sempre falo, olha, seria ótimo, seria, tipo, fortemente recomendo que a pessoa traga o tomador de decisão. Porque o que adianta, né? Já aconteceu antigamente de eu apresentar para a esposa, ela gostou, e depois eu tenho que apresentar para o marido a mesma coisa depois. Porque ele precisava ver, sabe? Perfeito. Então, já traz para a reunião. Então, eu sempre tento já trazer para não ter essa objeção. Então, normalmente, ou eles já dizem sim na hora, ou eles dizem, não, legal, vou dar uma pensada, tarará, e aí a gente faz o follow-up depois. Tá? Mas a nossa taxa de fechamento é bem legal, então acho que o processo está funcionando bem. Legal. E quem chega nesse ponto, né? Massa. A gente já teve um período que a gente gravava as reuniões de proposta. Era uma saída por questões de fuso horário no atendimento internacional, mas também funcionava até como uma boa defesa jurídica, porque não estava apenas em cláusulas de contrato, né? Estava ali ilustrado, gravado em áudio, toda a explicação do que de fato ele receberia. Então, foi muito interessante. Agora que a gente está nichando, né, assim, a gente atende pouquíssimos clientes assim, que realmente nos escolhem, porque os valores também, né, são outros atualmente, e aí a gente tem esse one-on-one, assim, né, diretamente. Mas bem legal isso. Aí, ok, fechou. Vai para o processo de contrato. Gente, eu aprendi a fazer projeto, assim, a fechar contrato com a Suelena da Ambiente Amigo, especializada em clínicas, e ela fazia, desde 2015, projetos de clínicas, hospitais, só da área médica no Brasil inteiro. E aí eu sentei com ela, ela era de BH, conheci ela em Brasília, num congresso. Quando ela falou assim, Ana, vem cá que eu te ensino e tal, já era youtuber na época. Nossa, ela virou para mim e falou assim, Ana, aí depois que eu fecho o contrato, eu vou lá e mando o contrato pelo correio para assinar. Meu Deus, Eu falei, meu Deus, você tá brincando comigo. Aí volta o contrato, aí ela assina, aí depois ela mandava de novo. Eu falei, meu 15 dias só para Deus. começar o projeto. Exato, não, e pensa, isso era 2015 para 2016, ali quando eu tava começando a estudar gestão mesmo. Eu falei, não, gente, já naquela época não tinha tantas plataformas de assinatura digital. Hoje, isso é a glória, né, gente? Nossa, é bom demais. Você compra até patrimônio dessa forma, né? Sim. Eu vendi um apartamento assim, pelo Zoom. Foi a melhor coisa. Assim, se a pandemia trouxe algo bom, foi isso. Porque também agilizou a coisa de demais. Teve esse lado bom da coisa. E aí fecha, assinatura digital. Isso. Aí iniciamos o projeto. Então, a primeira parte é reunião de briefing, levantamento. Então, se à distância, alguém faz o levantamento pra gente. E no presencial, dependendo se for ali em São Paulo, a gente mesmo faz, ou tem uma equipe que faz ali também. E o briefing, a nossa reunião mais importante do projeto, né? Então, todo mundo para a reunião de briefing de novo, prepara o cliente para vir com tempo, para vir preparado para essa reunião. Eu não gosto de fazer um briefing entrevista, que é aquela coisa... Isso. Eu acho que desconecta muito o cliente, sabe? Perfeito. Eu gosto de tratar como uma conversa. E aí, ele também se sente muito mais à vontade para trazer as questões dele. E não somente eu quero preto, eu quero branco, sabe? Muito mais para você entender a vivência daquela pessoa, como é o dia a dia dela. E a gente poder projetar, não só considerando parte estética e funcional baseada na nossa experiência, e sim você poder projetar considerando a experiência do cliente. Então, uma coisa que a gente leva muito no escritório é isso.
o cliente quer muito um porcelanato polido no chão. Eu não gosto, né? Não gosto de pôr. Não vou Não pôr. gosto, não recomendo, não acho bonito. Capenga, como é que chama? Cafona, não, aquele meme lá da... Você sabe qual que eu tô falando. Não sei quais Enfim, são as palavras também. é exatamente isso que a gente pensa de polido, compartilho dessa ideia. Mas, enfim, né? Não gosto. O que eu faço? Eu tento convencer o cliente. Eu tento usar meus argumentos. Mas, às vezes, o cliente ama aquilo. E é aquilo que ele quer. Então, cara, tudo bem, sabe? Eu não vou, por ego meu... Ai, não, o meu projeto não pode ter... Se o cliente tá feliz com aquilo, sabe? Se o cliente tá feliz com o piso polido dela, então maravilhoso, sabe? Terminou o projeto assim, incrível. Mas claro que a gente tenta, né? Não chegar nesse ponto. Mas, enfim, essa é a nossa cultura, assim, de projeto, porque a gente olha primeiro sempre para o cliente, não para o nosso gosto pessoal. Isso é muito metodologia de design. Você estava falando de arquitetura, né? Acaba que eu percebo essa diferença, né, na arquitetura e no design no quesito de escala. O arquiteto ele trabalha muito mais em metros, né? Sim. Isso para mim foi super uma novidade, assim, quando eu comecei a pegar plantas vindas, né, de escritório, plantas de arquitetônico básico para fazer interiores. Nossa, as plantas sempre vinham em metros e a gente já trabalha em centímetros. E outro aspecto que eu notava era que o arquiteto ele estava muito focado na relação da edificação com o espaço urbano. Enquanto o designer ele está muito focado na relação da edificação e o usuário, por ser uma questão de uma escala menorzinha mesmo e de ter um foco muito voltado para a psique do indivíduo. Né? Então, isso é muito legal. E quando o arquiteto ele se especializa em interiores, eu vejo que ele integra esse usuário assim, de uma maneira muito bonita, assim, de uma maneira muito carinhosa, atenciosa, e eu fico super feliz quando isso acontece. E aí você faz o processo de projeto, normalmente, dentro do escritório. Sim. E faz a entrega de que maneira? Digital? Sim, a gente faz apresentação no estudo preliminar, reunião online, sempre. Até nos projetos presenciais, tá? As pessoas me perguntam muito isso, mas a gente faz até a galera de Alphaville, aqui, que é pertinho. Normalmente o cliente prefere, vamos fazer no Zoom, a gente consegue fazer na hora do almoço e tal. Porque são pessoas muito ocupadas, normalmente. E eles querem usar os gaps ali, eles não querem se arrumar e ir até um escritório. Por isso que eu digo, o meu cliente é esse cliente, é o meu cliente ideal. Perfeito. Que ele não quer estar num escritório físico. E eu entendo que existem os clientes que querem, existem, mas esse não é o meu, né? Entendo. Tem aquele cliente que quer ir no escritório físico, pegar o champanhe, né, tá, os chiques que tem um escritório que tem essa pegada. Ver né? a amostra e tudo mais. Mas definitivamente esse não é o meu cliente. E, obviamente, foi esse cliente que eu fui atrás, né? Perfeito. Então, não faz sentido eu prospectar para captar um cliente que não é. Eu vou só perder tempo. Exato. Perder tempo de reunião. Então, por isso que o processo de projeto começa lá na prospecção. Você prospectar a pessoa certa, o cliente certo. Porque senão ele trava na etapa de projeto. Não, e assim, e o certo, tá, gente? Só pra vocês não acharem que o certo é aquele X. Não. O certo é aquele que faz sentido pra mim, que tá dentro dos meus processos e que está de acordo com esse desenvolvimento de processo também. Então, isso é muito importante ter esse entendimento, né? Que não é todo cliente que é pra gente. Isso, acho que muito arquiteto peca nisso. Que acha que, meu Deus, apareceu um fulano que quer fazer um projeto, vem pra mim, que eu preciso de projeto, preciso de projeto. E essa é uma forma muito... Qual palavra que eu posso usar para não falar uma palavra feia? Essa não é uma forma muito legal de conduzir um escritório. Porque você está sempre buscando pessoas, ao invés de querer ser buscado. Então, quanto mais você nicha e especifica, não somente na bio do Instagram, mas você mesmo internamente, a forma que você age desde o Instagram, se você capta cliente lá, ou na vida social mesmo, se você capta cliente... normalmente da forma tradicional, é você se posicionar e dizer, olha, os meus projetos são assim, eu trabalho dessa forma, o meu nicho é esse, e esse é um dos grandes segredos para você conseguir ter o teu cliente ideal, aquela pessoa que vai realmente valorizar você. E um dos grandes problemas também, que o arquiteto reclama muito, né? Eu falo isso porque minha caixinha todo dia meu cliente não me valoriza, todo dia. Mas por quê? Talvez porque você não tá sabendo mostrar o valor para ele, você não tá sabendo trazer a pessoa certa, né? Então, não sei porque eu entrei nesse assunto. A gente estava falando do processo do projeto e ele aprova dessa forma, de maneira online nas reuniões. O estudo preliminar, que eu já apresento o render no estudo preliminar. Então, ele aprovando, a gente já até pula o projeto e vai direto para o executivo. Nosso processo interno é para ser ágil mesmo. E aí desenvolvemos internamente, entregamos digitalmente. Aí a gente não faz obra, né? Eu não faço acompanhamento de obra. Também não. Então, terminou o projeto, terminou a nossa parte, digamos assim. Mas a gente faz uma reunião final
para explicar para ele o que que é cada planta, para que ele vai usar, com quem que ele tem que falar agora e dar as orientações na sequência. Joia. E aí, fechando essa parte, a gente volta para fazer produção quando o projeto é em São Paulo, Alphaville, algum lugar ao redor, ou então se o cliente faz muita questão que eu vá para Fortaleza. Aí posso ir também. Ai, né? legal, legal. Perfeito. Sabe que recentemente a gente decidiu colocar o acompanhamento de obra através do grupo do WhatsApp, porque o cliente ele não tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, né? Ele só tem acesso ao WhatsApp da empresa. E para ele ter acesso ao meu WhatsApp, colocar um grupo ali com o empreiteiro, com o marceneiro, com o engenheiro responsável da obra, o cônjuge, todos os envolvidos, ele tem esse grupo, né, que ele paga por isso, e aí ele não fica, digamos, sem graça. Será que eu posso incomodar o escritório para tirar essa dúvida? Para aproveitar essa promoção, já que o produto é muito parecido com aquele que ela especificou, mas não é exatamente. Tudo isso deixa o cliente assim super à vontade também, sabe? E aí tem lá os 90 dias, ele pode prolongar, pode adquirir mais tempo, e ele fica confortável nessa situação, obviamente. Atenderemos em horário comercial, as respostas no domingo serão ignoradas. Tô brincando. Serão só adiadas até o próximo horário, porque é preciso, né, separar esse tempo. Nossa, legal demais. A gente não... Gente, estamos aqui sem parar de falar. Eu preciso ouvir de você para fechar. Uma situação assim que você fracassou e que você assim falou, meu Deus, errei e errei rude. Me conta um fracasso que te marcou e que, obviamente, né, te marcou, te impactou exatamente porque te levou para um outro nível. Porque as pessoas estão acostumadas só com os acertos. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Olha, eu não poderia falar outra coisa a não ser o meu projeto de R$500. Que foi um dos meus primeiros projetos. E me marcou de tantas formas, porque eu cobrei realmente R$500 para fazer. Qual que era o porte do projeto?